Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Simone, diretamente de Rio Claro, gravando mais uma quarta-feira egípcia nesse nosso canal de leitura. Gente, passamos da metade do livro. Estamos continuando com as leituras da série A Pedra da Luz, do autor e egiptólogo Christian Jaque. Vocês estão gostando? Bom, nas leituras anteriores, a gente acompanhou o falecimento do Ramsés, a gente acompanhou a dúvida que estava pairando entre os artesãos sobre a continuidade dos trabalhos, como seria com o rei, o novo faraó Merneptah, filho de Ramsés II. E continuam, as intrigas e as tentativas de derrubar o lugar da verdade. Quem será que é o traidor do nosso amado povoado? Alguém tem alguma suspeita? Alguém tem alguma dica? Quer compartilhar? Coloca aí pra gente. E na semana passada a gente acompanhou uma artimanha do Merry para ter a confiança, para obter a confiança do Nefer e do Quenhir. Vamos ver o que vai acontecer hoje nesse bloco de capítulos? Estão ansiosos? Eu estou. Vambora? Capítulo 45. O mestre de obras decidiu continuar a escavação da tumba de Merneptah com as ferramentas que restavam. Explicar a situação à equipe, mas alguns membros, como Gal, o Preciso, e Fened, o Nariz, teriam ficado desanimados se Paneb não interviesse, convencido de que Nefer conseguiria tirá-los do apuro. Por isso, o ritmo do trabalho não diminuiu. 7 semanas depois, o ambiente começou a ficar sombrio. Ao descer do desfiladeiro para o povoado com o intuito de tirar 2 dias de descanso, a equipe questionava se voltaria logo para o Vale dos Reis. Com as ferramentas gastas, o trabalho não fica bem feito, deplorava Caro o Brusco. Fique tranquilo, o mestre de obras não o permitirá, disse Nact o Possante. Do contrário, a obra será interrompida. Não estou gostando disso, falou Fened o Nariz. Com certeza retomaremos o trabalho mais cedo ou mais tarde, mas teríamos perdido o ritmo. Um incidente como esse é um mau sinal. Há uma magia negativa no ar. Se essa entrega de cobre não chegar, avançou Gal, é porque talvez exista um motivo grave. Sem metal, sem ferramentas, sem trabalho. E se as autoridades decidiram fechar o povoado? Tenha confiança, recomendou Paneb. Tudo se resolverá. Por que está tão certo? Questionou Pai o bondoso. Porque não pode ser de outro modo. O faraó veio ao povoado, e ele não é homem de 2 palavras. Você é ingênuo, objetou o casal Cordame. Se houver distúrbios na corte, Merneptah vai se preocupar em preservar o seu poder e nos esquecerá. Você se esquece de que o faraó não pode viver sem uma morada eterna. A discussão prosseguiu ao longo do caminho. Quando se aproximaram do povoado, Paneb foi o primeiro a vê-los. Olhem, os burros! Não se iluda, interveio Didia, o generoso. Sem dúvidas, é só um comboio de alimentos. No fim da tarde? Seria surpreendente. O jovem colosso disparou pela encosta e quase derrubou Obed, o ferreiro, que carregava uma pesada caixa de madeira. É o cobre? O bastante para fabricar centenas de cinzéis, pode acreditar. Começarei imediatamente. O general Merry mantinha-se modestamente na retaguarda, atrás do último burro
que os assistentes do ferreiro descarregavam. O escriba da tumba e o mestre de obras caminharam na direção dele. Obrigado pela ajuda tão preciosa, disse Quenrir. Esse carregamento chegou bem na hora. Tenho uma boa surpresa. A quantidade é muito maior do que a prevista. Mostrei que vocês tinham a previsão de grandes obras e que o lugar da verdade não podia em momento algum ficar sem material. As autoridades de Coptos tentaram fazer ouvidos moucos, mas ameacei-as de continuar até Pi-Ramsés e entregar um relatório circunstanciado sobre o procedimento deles. Meus interlocutores compreenderam que eu não estava brincando e assumiram uma atitude conciliadora. Aproveitei para exigir uma compensação pelo prejuízo, e eis o resultado. O agradecimento de vocês me deixa emocionado, mas eles são supérfluos, porque não fiz mais do que o meu dever. Escreverei ao vizir para sublinhar a quantidade da sua intervenção a nosso favor, prometeu Quenrir. E o faraó também será informado. Saiba que cooperou de maneira eficaz para a construção da tumba real. Será um dos meus mais belos títulos, avaliou Merry, e sem dúvida terei a fraqueza de me vangloriar. Desejam examinar logo o bordelô de entrega? É melhor. Enquanto Merry entregava o documento a Quenrir, Néfero silencioso afastou-se sem dizer uma palavra. Mau sinal, pensou o general. Esse mestre de obras parece ainda mais desconfiado do que o escriba, e é muito difícil saber o que ele pensa. Para fazê-lo admitir que sou um aliado incondicional, haverá necessidade de mais esforços. O mensageiro Put trouxe uma mensagem com o selo do rei. Disse Newt, a vigorosa, a Quenrir. Você poderia ter me dito antes? O senhor acabou de chegar, lembrou a jovem sem se perturbar. O escriba da tumba resmungou, quebrando o lacre. A leitura do documento deixou-o atônito. Vou à casa de Nefer, anunciou. O jantar está pronto, lamentou Newt. Esquenta os pratos quando eu voltar. A serva deu de ombros. Quenrir preferiu ignorá-la. Apesar do cansaço, apressou-se, ritmando os passos com a bengala. Quando entrou na casa de Nefer, ele saía da sala de banhos. Clara, exausta por uma longa série de consultas, estendera-se na cama do primeiro cômodo. Sinto importuná-los, mas é urgente. Uma mensagem do rei. Sente-se, recomendou Nefer. Vou servir-lhe algo para beber. Estou com a garganta seca, obrigado. Mas quem podia pensar numa ordem como essa? Merneptah exige que seja iniciada imediatamente a construção do seu templo de milhões de anos, independentemente do andamento da tumba. E nem ele nem a rainha podem deixar a capital para sacramentar o início dos trabalhos. Nesse caso, como executar essa ordem? Perguntou a mulher sábia. Já que está investido de uma função religiosa, o mestre de obras representará o faraó. E a mulher sábia, superiora das sacerdotisas de Hathor, agirá em nome da rainha. Você leu direito? Inquietou-se Nefer. O texto não apresenta nenhuma ambiguidade. Temos o ritual necessário? É o nosso documento mais antigo. A pressa do rei parece indicar que ele precisa da energia diária que esse templo produzirá quando começar a funcionar. Sem dúvida, ele deve travar um duro combate para preservar a herança de Ramsés. Vamos avisar imediatamente o chefe da equipe da esquerda, decidiu Nefer, e tomemos as disposições necessárias. Paneb embalava o filho, atormentado pelo nascimento de um dente. A ama nunca vira um crescimento tão rápido e um caráter tão impetuoso. Só o pai conseguia acalmar a Perty. Está acontecendo alguma coisa estranha, disse o abete Apura, ao voltar do templo de Hathor. A mulher sábia convocou todas nós para essa noite, e seus amigos discutem em pequenos grupos. Quando a Perty se acalmar, irei atrás das notícias.
Mesmo dividindo o marido com Turquesa, o Abete era feliz. Era ali, no seu lar, que Paneb encontrava sossego. Turquesa oferecia-lhe uma embriaguez dos sentidos que só ela conhecia, e o Abete desistira de lutar com ela nesse campo. Quaisquer que fossem as excentricidades de Paneb, ele sempre voltava para aquela casa tranquila que ela, a mãe de Aperte, deixava bonita e elegante. Poucas mulheres teriam aceito um sacrifício como esse, mas o Abete amava o homem que lhe havia dado um filho tão excepcional quanto ele. O Abete não acreditava que com a idade ele ficasse menos impetuoso e mais razoável. Não cabia a ela, com seu amor tranquilo e silencioso, impedir que o fogo que ardia em Paneb o queimasse? Você está com um olhar estranho, observou ele. Olhava você e seu filho. Você pôs no mundo um belo rapaz, o Abete, mas ele não dorme facilmente. Será que você encontrou alguém mais forte? Veremos isso mais tarde. Ah, finalmente consegui. O bebê dormira. Suavemente, Paneb colocou-os nos braços da mãe e depois saiu de casa. Pai, o bondoso, interpelou-o. Acabo de fazer a cesta. Estamos com algum problema? Não sei de nada. Com essa história do cobre, esperava que ficássemos enfim tranquilos. A maior parte dos membros da equipe da direita estava reunida diante da casa de Nefer, e Nacht não escondia o seu descontentamento. Parece que temos de escavar diversas tumbas de nobres. Quando desfrutaremos de alguns dias de descanso? A tumba real já era mais do que suficiente. Por que não apelar mais para a equipe da esquerda? Quem lhe disse isso? Perguntou o casal Cordame. Nacht refletiu. Bem, não sei. É um boato. Eu ouvi outra coisa, disse o Nesh o Chacal. O rei vai chamar alguns de nós para a capital para construir um novo templo de Amon. Isso está fora de questão, cortou Zerhat o leão. Nasci em Tebas e aqui morrerei. Penso como você, aprovou Didia, o generoso. Ninguém me fará deixar o povoado. E se esperássemos as instruções do mestre de obras? Propôs Paneb. A evidência surpreendeu os artesãos. Não sabemos onde ele está, disse Renupeu jovial. Isso prova que alguma coisa não vai bem. Ele está na casa do chefe da equipe da esquerda, adiantou Caro brusco. Eles devem combinar alguma coisa antes de nos anunciar a má notícia. Ah, bem, vamos lá, decidiu Paneb. A pequena tropa não precisou andar muito, porque Nefer, o silencioso, veio ao seu encontro. Queremos saber tudo, exigiu casal Cordame irritado. Vão interromper a obra do Vale dos Reis e nos mandar para outro lugar? Os sábios não recomendam que não se escute nenhum boato? Então qual é a verdade? O faraó ordenou que começássemos, sem demora, a construção do seu templo de milhões de anos. Por isso, as duas equipes serão reunidas no local para a inauguração da obra. Depois voltaremos à tumba. Por que essa precipitação? Preocupou-se Tuti. Decorre de problema da corte? Como qualquer faraó, Merneptah precisa da energia que lhe será oferecida pelo templo, e cabe a nós dar vida ao edifício. O rei virá a Tebas. A mulher sábia e eu fomos encarregados de representar o casal real. Fim do capítulo 45. Capítulo 46. O artesão que traía a confraria tinha uma certeza. Quando se inaugurava uma obra tão importante quanto a de um templo de milhões de anos, era preciso usar a pedra da luz. O mestre de obras ia tirá-la do esconderijo, e essa era uma ocasião inesperada para descobrir o lugar em que era guardada. Embora o projeto parecesse sedutor, a realização anunciava-se difícil. Provavelmente, ela seria retirada à noite,
um pouco antes de o sol nascer e de os artesãos acordarem. O traidor precisaria sair de casa sem chamar a atenção da esposa e, sobretudo, sem ser notado por Néfer, o silencioso. Para resolver o primeiro problema, o traidor pensara, a princípio, em verter um sonífero à base de milfurada no leite quente que a esposa bebia no jantar. Mas não sabia a dosagem exata e tinha medo de errar. Depois de pensar bem, decidiu revelar-lhe as suas intenções. Você confia em mim? Por que essa pergunta? Surpreendeu-se ela. Porque decidi ficar rico. Tanto melhor. Mas de que maneira? Não como meus colegas que se contentam com muito pouco. Não posso contar mais, e você não fará nenhuma pergunta sobre a minha forma de agir. Não terminaremos nossos dias neste povoado onde não reconhecem meus méritos. Uma vez que a paciência não leva a nada, tomei outros caminhos. Não está se arriscando muito? Você conhece a minha prudência. Algum dia moraremos numa bela casa. Teremos empregados, terras e rebanhos. Você não cozinhará mais, nem fará a limpeza. Pensei que a fortuna não lhe interessasse e que só a profissão o seduzisse. É preciso que todo o povoado continue acreditando nisso. Ela pensou longamente. O traidor observava-a. Se a esposa formulasse a menor reticência, ela seria para ele um perigo imediato e inaceitável. Nunca imaginei que você pudesse agir assim. Mas eu o compreendo. Melhor, eu aprovo. Também desejo ser rica. Sua esposa não era bonita nem inteligente, mas tornara-se sua cúmplice, e cedia, como ele, ao impulso há muito tempo contido, a atração pelo dinheiro. O traidor só lhe falara dos projetos para o futuro e dos bens já conquistados, sem tocar no nome dos cúmplices. Quanto menos a sua mulher soubesse, melhor seria, e até então tinha certeza de que ela ficaria calada e de que ele teria o campo livre. Por sorte, a noite estava escura. Escondido atrás de uma enorme jarra de água, o traidor mantinha os olhos fixos na porta da casa do mestre de obras. Se o seu raciocínio funcionasse, Néfer iria pessoalmente buscar a Pedra da Luz e a traria ao acesso principal do povoado antes de acordar os artesãos. Se não estivesse muito atento, o traidor não teria visto a saída furtiva do chefe da equipe, que tomara todo o cuidado para não fazer nenhum barulho. Passando rente às fachadas das casas, o mestre de obras dirigiu-se para o lugar de reunião. Ele se virou 2 vezes, e seu espião quase foi surpreendido. Mas Néfer prosseguiu seu caminho. O lugar de reunião. O traidor já havia pensado nele, pois quando os artesãos estavam reunidos, a pedra devia ficar no naus. Às vezes seus raios eram perceptíveis. Contudo, o artesão descartara esse esconderijo, pois achara-o muito previsível. Enganara-se. Usando uma chave de madeira, Néfer abriu a porta e permaneceu no interior por longos minutos. Quando saiu, carregava um objeto pesado disfarçado sob um véu. O traidor experimentou um profundo sentimento de satisfação. Agora ele sabia. Uma ideia louca atravessou-lhe a mente. E se matasse o mestre de obras para roubar-lhe a pedra e fugir com um tesouro inestimável? Infelizmente, não tinha nenhuma arma, nenhum instrumento. Além do mais, o Oriente começava a clarear e a noite retrocederia depressa. Se não conseguisse derrubar Néfer com um único soco e estrangulá-lo, ele se defenderia e chamaria por socorro. Muito arriscado. O traidor seguiu o mestre de obras para saber o que ele faria com a pedra. Talvez a escondesse num outro lugar mais acessível do que o local de reunião antes de reunir os artesãos. Mas ele dava passos firmes em direção da porta principal. Lá já estavam o escriba da tumba e a mulher sábia. Aos seus pés,
Havia uma forma cúbica envolvida num pano ocre que deixava passar uma estranha luz. A pedra. Com certeza fora Quenrir quem a trouxera. O mestre de obras descobriu seu fardo, um cofre de madeira, de onde ele tirou algumas plaquetas de metal e examinou-as antes de recolocá-las no lugar. O traidor enganara-se de pista, mas haveria outras oportunidades. Você foi seguido? Perguntou Quenrir a Néfer. É possível, mas não tenho certeza. Ainda estou convencido de que quem pôs uma olhada no equipamento tentará descobrir o esconderijo da Pedra da Luz. Supondo que ele consiga seu intento, de que lhe servirá essa descoberta? Não poderá fugir com ela. Ele tentará, opinou Quenrir, e devemos dobrar as precauções. Se ele o seguiu, deve ter percebido que se enganou. Compreenderá rapidamente que o iludimos porque estamos muito desconfiados. Uma razão a mais para que ele não tome nenhuma atitude que nos permita identificá-lo. Admito que um devorador das trevas, um criminoso, esteja intocado nesse povoado, mas acredito que foi reduzido à inércia. Você é otimista demais, avaliou Quenrir. Esqueceu-se da irradiação da mulher sábia. Ela saberá proteger-nos de qualquer dano, venha de dentro ou do lado de fora. Uma série de violentos socos quebrou a tranquilidade do amanhecer. Paneb percorria o povoado batendo em todas as portas para acordar aqueles que ainda dormiam. Partida imediata! Bradava o jovem colosso. Irei pessoalmente buscar os retardatários. Depois de devorar um enorme café da manhã, composto de biscoitos quentes, leite fresco, queijo e carne de ganso em conserva, Paneb beijou a esposa e o filho. De excelente humor, prometia transmitir energia a quem precisasse. Quando começava a ronda, ele viu de longe alguém escapulir a toda pressa. Como se quisesse fugir. Um marido infiel apressado em voltar para casa, ou seria um mandingueiro que vagava pelo povoado para espalhar seus malefícios? Quando jantavam juntos, a mulher sábia e o mestre de obras lembraram a triste realidade que ele devia aceitar. Havia um traidor escondido no povoado e decidido a prejudicá-lo. Magoado, chocado, Paneb finalmente aceitara que deveria ficar de olhos abertos. Mesmo no seio de uma elite como a do lugar da verdade, os homens não deixavam de ser homens, e alguns até esqueciam de seus deveres sagrados. Essa tomada de consciência não acabara com o entusiasmo de Paneb, porque nenhum traidor, por mais hábil que fosse, conseguiria impedir a realização da obra enquanto brilhasse a Pedra da Luz. E a pedra estava ali, diante dele. Se alguém ainda estiver dormindo neste povoado, juro que nunca mais beberei uma só gota de vinho. Você deveria ser mais prudente, Paneb, recomendou a mulher sábia. Suponha que eu tenha administrado um poderoso sonífero a algum dos meus pacientes. Meu juramento não teria valor, pois eu não tenho conhecimento desse fato. Suas análises jurídicas deixam a desejar, avaliou Quenrir. Acho que o vi, disse o jovem colosso com uma súbita seriedade. Está falando do traidor? Perguntou Néfer. Estou. Acho que era ele. O mestre de obras ficou com a garganta apertada. Você o identificou? Não. Só vi uma forma indistinta. No entanto, quanto mais penso, mais estou certo de que era ele. Clara tentou ler o pensamento de Paneb para perceber o que ele podia ter negligenciado, mas não havia nenhum sinal do fantasma. Então, sem dúvida, ele seguiu o mestre de obras, concluiu Quenrir. Isso é muito perigoso, protestou Paneb. Por que não me chamou para proteger Néfer?
porque decidi servir de isca, explicou ele. Isso é loucura! Nessas condições, como posso cuidar de você? Não estou em perigo. Esse triste personagem não tem outro objetivo senão o de derrubar os nossos tesouros e talvez o de prejudicar os nossos trabalhos. De novo seu otimismo, lamentou Quenrir. Os artesãos estavam se reunindo. Com a frieza habitual, o chefe Rai pedira aos membros da equipe da esquerda para trazerem os objetos indispensáveis à cerimônia de inauguração da obra, e a procissão saiu, encabeçada pelo mestre de obras. O dia anunciava-se quente, carregado com uma dezena de grandes odres. Paneb lamentava que se andasse tão devagar, embora o ritmo calmo ajudasse Pai o bondoso e Renupê o jovial, que já estavam engordando. A noite foi curta, lamentou-se Renupê. Você fez alguma comemoração? Perguntou Paneb. Eu e minha mulher bebemos e comemos um pouco. Hoje de manhã acordei com enxaqueca. É por causa de todo o trabalho que nos espera. Com a sua força você nem percebe. Gastar energias vai lhe fazer bem. Parece que a Pedra da Luz será usada, falou Renupê. Parece. Você nunca quis saber onde ela é guardada? Nunca. Você não é curioso, Paneb. E você? No fundo, eu também não sou. Isso só interessa ao mestre de obras. Fim do capítulo 46. Capítulo 47. Dacter havia sido humilhado pelo general Merry, mas não o levara a sério, porque as repreensões tinham fundamento. Ele, um homem de ciência, com espírito crítico sempre desperto, deixara-se enganar por 2 artesãos do lugar da verdade. Ferido no mais íntimo do seu ser, Dacter passou a detestar ainda mais aquela instituição, que combateria por todos os meios, inclusive os mais vis, até a sua completa destruição. Antes, porém, precisava apoderar-se dos segredos e das técnicas tão ciosamente guardados. Apesar da sua obstinação e dos inúmeros contatos oficiais, Dacter sempre batia numa impenetrável parede de silêncio. Será que a Galena e o betume seriam um ponto de partida? Estava convencido de que os produtos que Paneb e Tuti haviam trazido não serviam só para calafetar barcas, fixar cabos de ferramentas e fabricar maquiagem. Quanto ao uso em rituais, isso não passava de costumes arcaicos destinados a desaparecer. Segundo o regulamento em vigor, Dacter devia ter mandado para os templos todo o carregamento oriundo do Gebel al-Zayt, do qual ele fora o transportador e depositário por algum tempo. Contudo, falsificando o relatório e modificando ligeiramente as quantidades para não chamar a atenção, conseguira subtrair algumas bolas de galena com as quais fizera inúmeras experiências. Mesmo decepcionado com os resultados, não se desencorajara e acabara fazendo uma descoberta extraordinária, cujo teor o general Merry deveria conhecer sem demora. Quando ele voltará? Perguntou Dacter ao secretário particular. No fim da tarde, quando terminar a inspeção do quartel-general de Tebas. Posso esperá-lo aqui? Como quiser. Dacter não tomara nenhuma nota. Só Merry e ele deviam ficar a par do fato, sem que nenhuma pista escrita fizesse menção à sua descoberta. Anoitecia quando o carro do general estacionou no pátio. Dacter correu ao seu encontro. Preciso falar-lhe imediatamente. Tenho cartas a ditar. Volte amanhã. Quando souber, vai me agradecer por interromper suas atividades. Intrigado, o general mandou Dacter subir ao seu escritório, cuja porta ele mesmo fechou. Explique-se. Hoje de manhã, um incêndio começou no meu laboratório. Os estragos foram grandes, mas não houve vítimas. Qual foi a causa do sinistro? Eu mesmo. O que significa isso, Dacter?
Descobri o segredo do betume. É uma substância inflamável que propaga luz e calor. É uma luz própria ou solta fumaça negra? Ela é suja, é verdade, mas você pode imaginar as pinturas das tumbas e dos templos sujas por essa substância? Claro que não, mas os artesãos encontraram uma utilidade para ela. Merry pensou na pedra da luz. A galena devia ser só um de seus componentes. O óleo da pedra nos será muito útil, retomou Dacter. Ela nos permitirá pôr fogo em qualquer construção, inclusive em fortins, e semear o terror num exército inimigo. Desista dessa ideia. O cientista crispou-se. Asseguro que o faraó acabou de ordenar o fechamento das minas do Gebel al-Zayt. O local será guardado permanentemente, e ninguém poderá aproximar-se dele sem autorização do palácio. Aposto que foi o lugar da verdade que inspirou essa decisão. Sem dúvida alguma, Dacter. O escriba da tumba alertou o vizir e ele conseguiu proibir o acesso ao óleo perigoso. É preciso agir e pedir ao rei que modifique o decreto. Não conte comigo para um procedimento tão estúpido. Ainda não chegou a hora de nos batermos de frente com Merneptah, e poderíamos ser acusados de fomentar uma rebelião. Com o petróleo, general, teríamos o benefício de uma arma nova. Para obtê-lo, precisamos conquistar o poder supremo, que então nos permitirá usar à vontade todos os recursos naturais do país. Mesmo assim, descobri um dos segredos do lugar da verdade. Você só chegou perto. O mestre de obras precisa, sem dúvida, de uma pequena quantidade de betume para fazer a Pedra da Luz, mas provavelmente é apenas um dos componentes entre muitos outros. Falou da descoberta aos seus subordinados? O barbudo franziu o rosto. Só você foi informado e nem mesmo tomei notas. Muito bem, Dacter. Sua inteligência vai levá-lo longe. Oficialmente vou dar-lhe ordens para trabalhar na melhoria do armamento das forças tebanas. Preciso de melhores espadas, melhores lanças, melhores pontas de flechas. Você terá todo o cobre necessário e até ferro. Quando obtiver resultados interessantes, guarde segredo e me avise. Na companhia do mestre de obras e da mulher sábia, Tuti, o sábio, observava o céu. Durante várias noites, eles já haviam localizado a posição de Mercúrio, colocado sob a proteção de Sete, de Vênus, ligado ao renascimento do Fênix, de Marte, o Horus vermelho, de Júpiter, encarregado de iluminar as duas terras e de abrir a porta dos mistérios, e de Saturno, o touro celeste. Tuti consultara os livros de astronomia e de astrologia, na parte onde eram estudadas as estrelas eternas e as que apareciam e desapareciam no horizonte, formando a faixa zodiacal dividida em 36 decanatos. A cada 10 dias, levantava-se um novo decanato, que depois de passar pelo ateliê da ressurreição do céu, tornava-se visível. A hora é favorável, declarou Tuti. Com a localização corretamente efetuada, a implantação do templo de Merneptah estaria em perfeita correspondência com a harmonia celeste, que depois de determinada, a edificação refletiria em todas as suas partes. O mestre de obras colocara a Pedra da Luz coberta no lugar do futuro naus, e depois entregara ao chefe da equipe da direita a planta inscrita num rolo de couro, que na conclusão dos trabalhos seria oculta numa cripta. Nefer verificou que os ângulos eram retos. Traçou no chão um ângulo de 90 graus, com uma corda dividida por nós em 12 partes iguais, e depois formou um triângulo 3, 4, 5, que simbolizava a tríade Osíris, o pai, Ísis, a mãe, e Horus, o filho. Manejando a enxada, o mestre de obras cavou o buraco da fundação que punha o templo em contato com o Num, o oceano de energia primordial.
Em seguida, moldou o tijolo-mãe de onde nasceriam as pedras de cantaria. Paneb observava os ritos de longe. Ele não se sentia tranquilo, como se algum perigo rondasse as duas equipes reunidas no local. Graças ao amuleto de Shed, o jovem colosso tinha a impressão de que enxergava a noite como um felino de tocaia. No entanto, a cerimônia desenrolou-se sem incidentes e numa profunda paz que impregnava a alma dos artesãos, conscientes de participarem de um ato maior que desafiava o desgaste do tempo. Com um malho na mão, Néfer e Clara ficaram diante de duas estacas plantadas ao longo do buraco da fundação, e estendido entre elas um cordel com as medidas do templo. Exercendo a função do faraó e da grande esposa real, eles deram um golpe seco na estaca para afundá-la ainda mais. A partir daquele instante, a chama do olho divino, escondido na pedra da luz, começava a criar o templo. Como é bela essa morada, disse Néfer. Não há nenhuma semelhante. Todas as suas formas terminam na retidão. É na alegria que a planta foi concebida. A festa presidiu seu nascimento. É no júbilo que será terminada. Que sua duração seja igual à do céu. Que a obra brilhe e irradie no país inteiro, desejou Clara. Que a sua luz lhe dê a felicidade e que esse templo cresça perpetuamente para exprimir a vida do universo. O mestre de obras colocou nas fundações as plaquetas de metais preciosos e as miniaturas das ferramentas, entre elas um esquadro, um nível e o côvado, no qual fora gravado o jogo de proporções específicas do templo de Merneptah. Uma pedra do piso cobriu o tesouro, a partir de então invisível. Néfer purificou o local com uma fumigação de incenso, abriu a boca do templo com um cetro, tocou os pontos nevrálgicos e, de acordo com a antiga fórmula, devolveu a morada ao mestre, o próprio Criador que aceitara encarnar neste lugar. Paneb olhava fixo para o montículo, convencido de que alguém os observava, mas não viu nenhum movimento suspeito. A cerimônia terminou e, concentradas, as duas equipes do lugar da verdade retomaram o caminho do povoado. O jovem colosso virou-se. Ninguém o seguia. Dacter estava decepcionado. Apesar dos vidros de aumento importados da Fenícia, cujo uso ele reservava para si próprio, não vira nada de interessante. Escolhera o lugar ideal para observar as diferentes fases do ritual, porém tudo não passara de uma sequência de costumes ancestrais, sem nenhum interesse científico. Ninguém tocara na Pedra da Luz, o tempo todo coberta. No fim da cerimônia de iniciação, o mestre de obras voltara a pegá-la para pôr no seu lugar a primeira pedra do naus, o centro vital da construção, que seria erigida em primeiro lugar para que os ritos da manhã ali pudessem ser celebrados o mais cedo possível. Protocolo. Nada além de um protocolo antiquado, pensou Dacter. Os verdadeiros segredos continuam ocultos no povoado. Fim do capítulo 47. Capítulo 48. Um acontecimento tão importante quanto a sacramentação de um local onde seria levantado um templo de milhões de anos era necessariamente acompanhado de uma grande festa que seria acrescentada ao calendário ritual de festejos em honra dos deuses. A pedido do mestre de obras, o escriba da tumba havia concedido uma semana de folga, quando seria consumido um suplemento de carnes, legumes, doces e vinho, doado pelo vizir,
satisfeito com o trabalho do lugar da verdade. O traidor não podia aproveitar o período de descanso para sair, porque se tratava de uma festa em família, que nenhum habitante do povoado queria perder. As casas eram enfeitadas com flores, cozinhavam-se alimentos, as mesas eram postas ao ar livre, as garrafas eram enchidas com vinho fresco, e ninguém se esquecia de depositar as oferendas nos altares dos ancestrais, associados às festividades. Os risos dos homens, das mulheres e das crianças não eram a maior prova de que a obra continuava? Até Moreno tinha dado uma trégua aos gatos. Empanturrado de carne e legumes frescos, o cão não tinha vontade de se lançar numa perseguição àquelas criaturas dificílimas de serem alcançadas. O macaquinho verde continuava a ser a alegria das crianças, reunidas por Paneb para aprender os rudimentos das lutas de soco e com pequenos bastões. Não pôde encontrar adversários à sua altura? Censurou asperamente Nact o possante. Está procurando briga? Uma festa sem luta não é uma festa. Todo mundo sabe que somos os mais fortes. Então vamos direto à luta final. Esta noite, ao lado da forja? Não estou interessado. Eu vou estar lá. Sem dúvida, você tem razão em hesitar. Compreendeu finalmente que não está à altura da luta, hein? O medo é um bom conselheiro. E em algumas circunstâncias, a covardia é a única solução. Se Paneb não estivesse cercado de crianças, Nact não o insultaria mais. Tome cuidado, recomendou o possante. Uma dessas crianças pode feri-lo. Eu não gostaria de derrubar um adversário debilitado. Turquesa acariciou o cabelo de Paneb, que fizera amor como se fosse a primeira vez que se uniam. Quanta impetuosidade! Será que algum dia você vai ficar mais calmo? Será que algum dia você vai deixar de ser tão bonita? É claro! Os anos não me pouparão. Paneb contemplou-a nua no leito perfumado, sensual como nunca. Está enganada, Turquesa. Você tem uma beleza especial que o tempo não poderá tirar. É você quem está enganado, porque esse milagre só pode acontecer com a mulher sábia. Meu instinto não me engana, e sei que nossos desejos continuarão intensos para sempre. Acreditar nisso agradava a magnífica ruiva, a quem o amante dava tanto prazer quanto o que sentia. Ele não tinha limites e era quase insuportável, mas ao mesmo tempo tão generoso e apaixonado pela vida, que era bom deixar-se queimar naquele fogo. Vou lutar contra Nact e dar-lhe uma boa lição. Depois disso, acho que finalmente ele vai me deixar sossegado. Turquesa parou de acariciar Paneb. Você deveria desistir dessa briga. Por quê? Tenho medo. Você se parece comigo, Turquesa. Você não tem medo de nada. Aceite meu conselho. Se eu não enfrentar Nact, a equipe vai me considerar um covarde e eu perderei o meu lugar. Fique tranquila. O possante não tem nenhuma chance de vencer. No calor da noite, a festa estava no auge. Sentado numa cadeira de junco trançado e preso por correias, o filho de Paneb não perdia nada. O abete Apura havia desistido de pô-lo para dormir, para não desencadear uma nova série de uivos. Não sabia que você era astrônomo, disse Paneb a Tuti, que havia exagerado no vinho tinto de carga. Para ser franco, foi a mulher sábia quem me ensinou a observar o que vive no céu e a conhecer as estrelas, entre as quais não há engano nem erro. Fiquei encarregado da hora para podermos começar os ritos no momento certo. Observar a cada 10 dias o nascer helíaco de um novo decanato e assinalar sua influência ao mestre de obras. O lugar da verdade deve estar permanentemente ligado aos movimentos do céu para não perder a sua retidão.
Você sabia que as estrelas eternas giram em torno de um centro invisível e que esse conjunto se move por causa da precessão do eixo do mundo? Conhecer os movimentos das estrelas e dos planetas, compreender como se deslocam no corpo imenso da deusa Nut, não é perceber a maneira como o arquiteto do universo confecciona? Paneb sentiu um olhar sobre ele. Virou-se e viu Clara, que não participava da bebedeira geral e que se dirigia para o templo de Hathor. Fique aqui, propôs Tuti. O banquete não terminou. O jovem colosso levantou-se e seguiu a mulher sábia. Sentia um apelo irresistível, como se tivesse a oportunidade de abrir uma porta até então fechada. Ele não percebeu Shed, o Salvador, encostado numa parede, com um ligeiro sorriso nos lábios. Clara passou pela entrada do templo, atravessou o pátio a céu aberto, entrou na primeira sala coberta, iluminada por lamparinas com mechas que não soltavam fumaça, e galgou uma escada estreita com pequenos degraus, que facilitavam em muito a subida. Paneb encontrou-a no alto do santuário, de onde ela contemplava a lua cheia. O universo é inteligente, ela disse. Foi ele que nos criou e é ele que pensa em nós. A vida vem desse espaço sem limites, e nós somos filhos das estrelas. Olha atentamente o sol da noite. O olho de Horus que 7 tentem vão quebrar em 1000 pedaços. Achamos que a lua vai morrer, mas ela renasce para iluminar as trevas. Quando está cheia, ela encarna o Egito à imagem do céu, com todas as suas províncias. Ela é o olho completo que permite a Osíris regressar vivo dentre os mortos. Você, o pintor, acalme esse olho e reconstitua as suas obras para que elas se transformem em olhares capazes de iluminar o nosso caminho. Por 3 vezes, todos os anos, Thoth acha o olho perdido, reconstitui esse olho e o coloca de volta em seu lugar. E agora, estamos exatamente nessa 3ª vez. De agora em diante, o amuleto que Shed, o Salvador, lhe deu, vai ligá-lo aos destinos impressos no céu e dará olhos à sua mão. Nota de rodapé. No 21º dia do 2º mês da 1ª estação e do 5º29º dia do mês da 2ª estação. Isso é em resposta ao tempo que Thoth encontra o olho perdido de Horus. Voltando ao texto. Paneb ficara sozinho no alto do templo, banhado pela luz da lua cheia, surdo aos ruídos das festividades que subiam do povoado. A conselho de Clara, expuseram o amuleto ao sol da noite. Naquele instante em que a lua cheia de Thoth abria-lhe o olhar de pintor, Paneb deixou de sonhar com um mundo maravilhoso. Este mundo que ele seria capaz de trazê-lo à realidade. As técnicas aprendidas juntavam-se o essencial, uma visão interior que suas mãos saberiam traduzir. Os responsáveis por essa nova metamorfose eram Shed, o Salvador, e a mulher sábia. Shed, o cínico, mostrara-se de uma generosidade sem igual ao dar a seu discípulo um símbolo do poder que ainda lhe faltava. Aquele modesto amuleto cuja significação a mulher sábia lhe revelara. Clara, a mãe espiritual da confraria, fizera-o nascer de novo. Ao voltar para casa, a passos lentos, ele pensava nas centenas de figuras que não tardariam a brotar de seus pincéis e tinha pressa em falar com Shed sobre elas. Com certeza teria a oportunidade de estampá-las nas paredes de uma tumba real. Você se esqueceu do nosso encontro, Paneb. A voz de Nacht, o possante, estava embriagada e agressiva. Vá deitar-se, você está bêbado. Eu controlo a bebida melhor do que você, garoto. E apostei uma banqueta
que eu o jogaria no chão. O Abete Apura queria justamente comprar uma banqueta para apoiar os pés enquanto embalava a Perte. Porém, Paneb lembrou-se da advertência de Turquesa. Não vamos estragar a festa, Nact. Não quero machucá-lo. Você não passa de um covarde. De tanto desenhar, seus músculos ficaram moles. Eu sou um talhador de pedra e não uma fêmea. Você é um cretino que vai pedir-me desculpas. O pintor só recebeu uma gargalhada gutural. Está certo, Nact. Vamos resolver essa diferença agora. Perto da forja estavam sentados os outros talhadores de pedras. Casal Cordame, Fené de Nariz, Caro, o Brusco, com uma taça na mão. Finalmente chegaram! Exclamou Casá. Nós três seremos os juízes dessa luta. Sem trapaças, hein? E nada de golpe baixo. As pálpebras dos 3 artesãos estavam quase fechando, mas o primeiro ataque de Nact, sem nenhum aviso, os acordou. Saltando de lado, Paneb esquivou-se dos punhos do adversário. Você está fugindo, sua fêmea. Está com medo de mim. Vamos, aproxime-se se tiver coragem. A massa muscular de Nact era impressionante, mas ele não tinha agilidade. Por isso, Paneb decidiu fazer com que ele perdesse o equilíbrio, jogando-se entre as pernas dele para levantá-lo. Porém, suas mãos escorregaram na pele do adversário e foi ele quem foi para o chão. Apesar da presteza em se levantar, recebeu um violento pontapé nas costelas, pontuado por uma gargalhada. Passei óleo no corpo e você não conseguirá pegar-me. Sou invulnerável e você vai sair perdendo. Se Nact tivesse visto a raiva nos olhos de Paneb, teria interrompido a luta. Por isso não entendeu como o ariete que o atingiu no meio do peito podia ser tão violento. O talhador de pedras caiu de costas, com os braços em cruz, e Paneb segurou os ombros dele no chão. Espero que a banqueta esteja na minha casa amanhã de manhã, disse em alto e bom som o jovem colosso. Se não, vou demolir a casa de Nact, tijolo por tijolo. Fim do capítulo 48. E fim de mais uma leitura. Gente, sabemos que o traidor é casado. Será que tem filhos? Dúvida cruel. Amigos e amigas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês assistirem. Saiu no mês de março, eu acredito, fevereiro ou março, um vídeo, um episódio de um programa novo, de uma nova série da Discovery, que mostra o arqueólogo, egiptólogo Zahi Hawass numa escavação onde foi encontrado um vilarejo. E tô para dizer para vocês que é um vilarejo que a gente pode se inspirar como o vilarejo do Lugar da Verdade, porque eles descobriram que era um vilarejo de artesãos. Então, vou deixar aqui para vocês. Está disponível, até onde eu sei, está disponível apenas o primeiro episódio. Se eu encontrar os episódios seguintes, eu faço uma playlist aqui no canal e deixo pra gente assistir também. Eu não sei se vocês gostam, e aí eu peço para que vocês deixem nos comentários essa preferência de vocês. Se vocês gostam de assistir vídeos e documentários sobre as novas descobertas ou descobertas já feitas, né, do Egito, nas escavações do Egito, deixem para mim nos comentários. Se vocês gostarem, eu monto uma playlist e deixo aqui nas próximas semanas, nas próximas leituras, eu deixo o link na descrição ou no vídeo, nos cards, para que vocês possam acessar e assistir, porque tem muita coisa.
Tem a suspeita do túmulo, da descoberta do túmulo da Cleópatra, da tumba da Cleópatra. Então tem muita coisa legal sendo desenterrada no Egito. Um grande beijo para vocês, a gente se encontra na próxima semana, e na próxima semana já é maio, minha gente. Olha só o meio do ano chegando. Mais uma vez, um grande beijo, até a próxima semana. Tchau!